Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Encontro e História. Hoje nós estamos aqui com a Vilmara Russo. Ela é psicóloga há 37 anos, gente. Muita bagagem, muita história para contar. Quantas histórias você já não deve ter escutado, Sim, né? sim. E ajudado milhares de pessoas. Um prazer e um privilégio ter você aqui conosco, viu, Vilmara? Ah, querida, eu que agradeço a gentileza, o carinho do convite. É uma alegria enorme, uma honra estar aqui essa noite, um prazer falar com todos. E vamos contar histórias, né? Vamos sim. A Vilmara, gente, ela também é formada bacharel em teologia, né? Já foi Sim. capelã do Hospital do Câncer, Sim. né? Ela vai contar Sim. mais detalhes dessa jornada, né, de capelã, ajudando várias pessoas também nessa área espiritual. Sim, né? sim. E também tem pós-graduação em neurociência, né? Neurociência, tem Qualidade qualidade total. total e marketing. Né? Também. Alguns cursos ao longo desses 37 anos, né? E agora eu estou cursando também psicanálise. Que legal. Né? Reciclando, né? A gente precisa estar sempre estudando. A psicanálise, ela complementa a psicologia? Ela soma, né? Ela soma, Ela né? soma. Que legal. Então, a realização de um sonho. Que chique. Né? E há tempo, né, para todas as coisas. Sim. E agora, um presente de Deus, né? Podendo realizar esse sonho. Que legal. Né? Que venha somar, agregar na área Sim. profissional. Sim, sim. Né? Sim. Vilmara, todo mundo que vem aqui, a gente traz uma palavra de Deus. Né? Então, eu queria trazer logo e depois eu quero que você fale um pouco mais, tá? Tá bom. Dos trabalhos que você exerce, já exerceu aqui em Londrina, tá bom? Certo. Então, quando eu tirei um tempinho para orar, né, e perguntar, Senhor, qual palavra eu levo para a Vilmara? Aí o Senhor trouxe Neemias no capítulo 8, verso 10. É um versículo um pouco longo, né? Haviam acabado de terminar a reconstrução dos muros. Certo. Então, o povo tinha que ainda reconstruir a própria cidade, as casas, mas os muros já estavam prontos. Então, com o passar do tempo, né, o povo foi e se ajeitando, né? Sim. Mas teve um momento em que o povo estava muito triste. E Neemias reúne o povo em uma praça para ler as Escrituras. Sim. E todo o povo ficou ali, mas eles ouviam as Escrituras e choravam muito. Mas aí o Senhor traz uma palavra ao coração deles, que é Neemias 8:10, parte B do versículo. E Deus fala assim: portanto, não vos entristeçais. Antes disso, ele disse assim: gente, vocês precisam comer e se alegrar, vocês precisam festejar, porque esse é um dia maravilhoso. Que lindo. E ele diz, então, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. E analisando esse versículo, né, a alegria que o Senhor traz ao nosso coração nos dá força. Sim. Porque é uma alegria que o mundo não pode dar. Sim. Né? Sim. E nós vamos falar hoje sobre depressão, né? Isso. Então, Isso eu falei, mesmo. meu Deus, tem tudo a ver mesmo. Quantas pessoas não conhecem a alegria que só Deus pode dar, né? Eu não conhecia. Até aos 33 anos. E hoje a Vilmara vai compartilhar conosco, né? Como Isso. que ela conheceu a alegria do Senhor. Amém. A alegria do Senhor nos fortalece, né? Nos renova. E precisa ser o nosso alicerce todos os dias, né? Buscar Sem nele. dúvida. Eu lembro que quando eu tive depressão, eu orava como Davi, né? Lá no Salmo 51:12, Davi, ele dizia para Deus, né? É uma oração, Salmo 51 de Davi. Sim.
Então, ali no verso 12, ele fala assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ah, que lindo. Né? E eu orava dessa forma: Senhor, traga de volta a alegria da salvação. Porque é uma tristeza que a gente perde até a alegria da salvação na depressão. Então, hoje a Vilmara vai contar para nós como foi o milagre, né? Como foi que Deus trouxe o processo, né? Sim. De solução. Sim, vou compartilhar. Mas antes, Vilmara, conta para a gente essas ONGs que você já participou, que você participa. Com muito prazer. Com muito prazer, compartilho com todos vocês, com você, Eli, que já conhece meu trabalho, né, há algum tempo. Sim. Então, eu voltei para Londrina há 17 anos, né, porque eu fiquei 20 anos fora, me casei com um rapaz de fora e morei. O José. E passei 20 anos fora de Londrina, né? Morando a 100 quilômetros, estava sempre aqui, mas toda a minha vida, né, nesses 20 anos, se resumiu a Bandeirantes. Eu fui para Bandeirantes, estava pertinho, né? Uma cidade pequena, muito acolhedora, né, que me recebeu com muito carinho. E tenho grandes amigos lá, né? Uma cidade que eu amo muito. E eu voltei para Londrina quando as crianças, né, foram para o colegial, quando o Bruno foi para o colegial, que coincidiu com um convite para eu integrar uma clínica aqui em Londrina, que é a Clínica Reaprender. Né, que nós ficamos com a clínica por 16 anos. Olha. Por 16 anos. E aí então, estando em Londrina, eu tive a oportunidade não só de me realizar ainda mais profissionalmente, mas também de realizar um sonho, que era fazer teologia. Entendi. Né? Nós tivemos essa oportunidade e eu e o Zé fizemos teologia, fomos a última turma de 4 anos da Faculdade Teológica Sul-Americana. E foi uma grande alegria. Era aula de segunda a sexta, das 7 às 11 e pouco da noite. Mas, assim, amando. É legal que você fez com seu esposo. Isso. É mais legal, né? Isso, fizemos juntos, né? Aprendendo mais do Senhor, mais de Deus, né? Da palavra. E a comunhão, né, entre os irmãos, porque é uma faculdade livre, né, ela é interdenominacional. Na sala nós tínhamos 7 denominações. Olha, então, que essa bacana. riqueza, né, essa troca, é né? Legal. Então, foi muito rico, um período muito rico. E na realidade, nós temos um estágio, né, no último ano, e nós temos que escolher alguma área. E eu sempre gostei muito de hospital. Eu gosto muito de hospital. Entendi. E eu sempre achei lindo o trabalho dos capelões dentro dos hospitais. Né? Para quem não sabe, não tem conhecimento, a capelania, né, os capelões, eles são os pastores, né? Autoridades espirituais dentro dos hospitais que cuidam da área espiritual, né, dos pacientes. Sim. E aí, então, eu conheci o pastor Adilson, né, que é o capelão do Hospital do Câncer há 20 anos, e aí eu pedi estágio para ele. Que bacana. E ele gentilmente me aceitou. Que legal. Né? Então, foi um estágio, mas eu me tornei capelã junto com o pastor Adilson. Sim, né? braço direito dele. Virei secretária, né? Me tornei a secretária dele, porque era uma equipe grande de capelania. E ali eu fiquei 5 anos. Uau. Né? 5 anos, até um pouco antes da pandemia. Né? E nessa trajetória toda, conhecendo a Clarissa Sanches, a presidente do Toque de Amor, ela fazendo que vai faculdade. estar conosco semana que vem. Isso, olha, gente, não
perca, que tem um testemunho lindíssimo. Aham. E ela teve câncer, né? Então, nós acompanhando tudo. Então, já estava dentro do hospital. A Clá também estagiando comigo. Ela foi para o hospital comigo, né? Então, nós já estávamos dentro do hospital. Aí, ela passa pelo câncer. Uau. E nós também, através do Hospital do Câncer, já fomos para a ONG Viver, nos tornamos voluntários da ONG Viver, né? Mas aí A ONG Viver, ela ajuda o quê? Ó, Toque de Amor ajuda especificamente as pessoas com câncer. Explica um pouquinho da Toque de Amor. A diferença entre as duas? Tá. A Toque de Amor nasceu a partir da experiência da Clá, com a enfermidade. Entendi. Deus colocou o sonho e o projeto no coração dela, né? E esse projeto, né, Deus... É uma casa. É uma casa de apoio, onde nós acolhemos as pessoas que vêm das cidades vizinhas, que chegam de madrugada, muitas vezes sem um café, sem se alimentar. Eles vêm para o tratamento de câncer no hospital. Então, muitos vão para a rádio, vão para a quimioterapia, ou vêm por catéter, ou passa por consulta. Entendi. E essas pessoas não têm onde ficar até o horário das 5, normalmente os vans, ônibus, né, ambulância, eles vão embora no final da tarde, quando todos os pacientes já terminaram seus atendimentos. Entendi. Então, essa casa de apoio acolhe essas pessoas para o descanso. Então, elas têm um lugar para repousar, para descansar. E fica ao lado do hospital? Fica na esquina de baixo, na Silvio Pegoraro, né, na esquina de baixo do Hospital do Câncer. Pertinho, meia quadra do hospital, né? Então, ali eles recebem o alimento de manhã, né? Eles recebem o lanche de manhã, quando eles chegam, eles já se alimentam. Aí eles vão para o hospital. Cada um tem o seu horário, tudo, né? Eles esperam ali. Aí cada um vai para a sua rotina, né, de tratamento. Termina o tratamento, voltam para lá para esperar a condução. Né? E a Toque de Amor já tem há quantos anos? Toque de Amor está comemorando semana que vem 9 anos. Uau! 9 anos. E nós comemoramos no dia 13 de abril, 9 anos. Né? E é um trabalho muito significativo. Eu quero convidar todos vocês para irem conhecer o trabalho, né? Porque é uma realidade muito diferente do que nós vivemos. Verdade. Né? É só vendo, é só conhecendo, para poder avaliar, né, o quanto nós somos abençoados e agraciados por Deus. Né? E a ONG Viver, ela cuida de crianças e adolescentes. Então, até 18 anos, ela acolhe os pacientes que estão em tratamento no Hospital do Câncer. Também. Também. Legal. Né? Só que a ONG Viver, ela também é uma casa de apoio, de acolhida, e ela tem a hospedagem. Né? Então, por exemplo, famílias que as crianças estão na UTI, né, que precisa, muitas vezes, o pai e a mãe ficar, né, porque são famílias de fora também. Entendi. A grande maioria é de fora. Né? Então, eles dormem na ONG. Aí, pai e mãe se revezam nos cuidados, né? Ali eles podem lavar roupa, ali eles se alimentam. Tem o café da manhã, tem o almoço, tem o jantar. Né? Então, a ONG Viver fez 20 anos o ano passado. E é um trabalho lindo, eu fiz parte da diretoria também. Que legal, e eu posso afirmar a todos vocês a seriedade do trabalho da ONG Viver também, né? Que faz um trabalho tão significativo. Então, eles atendem de zero, né? Porque aumentando demais o número de bebês. Sério? Muitos bebês. Gente, que incrível. Muito, Elisângela. Você não tem noção. Meu Deus. Aliás, e como descobrem que o bebê já nasceu com câncer, né? É quando começa a se manifestar as primeiras alterações, né?
as primeiras alterações, dores, choro. Entendi. Né? Aí vai fazendo os exames Vai fazendo de sangue, os exames, né? isso, vai fazendo um acompanhamento e descobre. Então, nós temos muitos bebês. Que incrível. Né? Pacientes com síndrome de Down, paciente autista. É um trabalho lindo e muito significativo também. Né? E tem uma terceira ONG também, que eu acho que é importante destacar, porque faz um trabalho também, deve estar relevante, muito relevante, que tem hospedagem para adulto, que serve refeição, que tem a estrutura, né, que eles construíram recentemente, eles têm a estrutura para hospedagem também, né, que é a Casa Esperança, Casa de Apoio Esperança. Que também é para as pessoas com câncer? Também para as pessoas com câncer. Ela fica na rua de trás da ONG Viver. Então, estão todas ali ao redor do hospital. Que legal. Ao redor do hospital. Né? E faz um trabalho muito bonito também. Nós, enquanto Toque de Amor, não temos projeto para futuro, né? E que Deus nos abençoe. O nosso sonho também é ter a hospedagem, ter a parte de refeitório, porque hoje a nossa estrutura física não comporta, mas é projeto futuro. Sim. Porque nós precisamos cada vez mais melhorar a qualidade de atendimento, atendendo às necessidades dos pacientes, né? E para isso contamos com o apoio da comunidade, né? Pessoas de bem, pessoas generosas, que acreditam no nosso trabalho e investem talvez no trabalho social, né? Tenham pessoas, né, que podem ajudar e pode estar entrando em contato, né? Pode com a Vilmara, né? Fala o seu Instagram, Vilmara. Russo Vilmara. Russo Vilmara. E vocês, vai ser um prazer recebê-los para uma visita, para um cafezinho, né? E vocês conhecerem um pouco dessa realidade. E também temos um brechó. Né? É uma das fontes de renda da casa, a única fonte de renda nossa. Às vezes pessoas também querem fazer doações, não sabem para onde enviar, pode enviar para vocês. Nossa, excelente, nós estamos abertos, recebendo doações, porque isso tudo reverte, não só como benefício para a casa, mas também para o paciente, porque eles fazem questão de comprar no brechó para ajudar a casa. É tão lindo, gente, é tão lindo de ver a gratidão que eles têm. Eu vejo que eles precisam de peruca, né? Eles precisam de lenço, peruca, precisam de lenços, né? Precisam de turbantes, né? O turbante voltou, né? A moda, né? Tem algumas que usam turbantes, né? Então nós estamos assim de braços abertos para receber, né, todo tipo de doação. Que bacana. Tá? Nossa, muito bom. O convite está em aberto para todas e todos. Sim, okay? Que legal. Vilmara, vamos entrar na sua história? Vamos? Sim, vamos entrar na minha história. Então, vamos ficar à vontade. Vamos entrar na minha história. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de conversar. E eu sou um perigo com o microfone na mão. Todo mundo fala, lá vem a Vilmara. Sabe aquela situação que o povo foge do microfone? Eu vou de encontro com ele. Que legal. Mas eu vou procurar sintetizar a minha história, né? O poder de síntese hoje, a unção da síntese. Porque são 59 anos, né? Uau. Esse ano eu estou completando em setembro, dia 15, 60 anos, né? Dia 15, eu faço dia 24. Ai, que gostoso. Sabia? Nós tínhamos mais ainda em comum. Essa conexão nossa de anos, né? Funcionando sempre tão bem. Que legal. Então, eu vou resumir essa pequena história. Né? Essa pequena história que ela é dividida em duas fases. Eu divido a minha história antes dos 33 e depois dos 33 anos. Porque tem um episódio que marcou a minha vida aos 33 anos que mudou
mudou a essência da minha história. A essência da minha história. Então, eu faço essa separação. E aí, eu vou até contar já, adiantar, por quê? Aos 33 anos, eu tive depressão. A psicóloga Vilmara teve depressão. Meu Deus. Meu Deus. Ela enlouqueceu? E agora? E agora? Uma psicóloga pega a depressão? Uma né? psicóloga tem depressão? Pego eu. Corta, edita isso. Gente, não pega. Não, Senhor. foi muito bom. Foi muito bom, para deixar claro que não pega. Não pega, não é contagioso, não, gente. Não é contagioso. Embora a tristeza e os sentimentos que são contagiantes, né? A tristeza e a alegria, né? É o verdade. máximo que vai acontecer, você vai ficar triste porque uma pessoa que você ama está enfermo, está doente. Mas né? não, Mas que não pega. pega. Não pega. Então, aos 33 anos, eu tive a depressão. E eu sempre fui, Eli, uma pessoa muito feliz, muito grata a Deus, né? Eu tive uma infância maravilhosa, né? Nasci numa família de imigrantes italianos e espanhóis, né? A mamãe filha de italiano, o papai filho de espanhóis. Então, famílias intensas, né? Porque italiano com espanhol é muito barulhento, né? Então, uma família muito feliz, muito abençoada, né? 5 filhos, eu sou a irmã do meio, né? Eu sou a número 3, então nós temos 5 filhos. Então, aquela alegria, aquela casa sempre alegre, sempre muito dinâmica, né? Como foi a sua infância? Você falou, vieram de Sertanópolis, né? Isso mesmo. Eu nasci em Sertanópolis, nascemos em Sertanópolis, a família de Sertanópolis, a família Sanches. Eu tenho muitos parentes lá, viu? Então, nós vamos descobrir. Se não nós vamos parentes, nós temos que fazer esse levantamento. Toda porque a família da minha pequena, mãe. Uma cidade pequena, todo mundo se conhece e, de repente, né? É verdade. Podemos encontrar algum parentesco aí. E aos 9 anos mudamos para Londrina por questão de escola, né? Minha irmã mais velha já estava indo para o ginásio. E aí mudamos para a Rua Espírito Santo 640, aqui pertinho no centro. Fica entre a Souza Naves e a Rio de Janeiro, né? Tempo que Londrina, o centro ainda era paralelepípedo. O chão tudo quadradinho. Quadradinho, como é aqui ainda, né? Conservar a nossa história aqui na Concha, né? Na Concha Acústica, era assim. E mesmo com paralelepípedos, nós jogávamos betes. Nós brincávamos de queimada. Na rua, ali no Espírito Santo. Na rua, pleno centro. Imagina. Na rua. Andava de bicicleta, jogava queimada, balança caixão, passanel. Que infância gostosa, Foi hein? uma infância deliciosa, tanto aqui quanto na fazenda. A gente vivia você morava na fazenda, lá em Sertanópolis. Nós tínhamos casa na fazenda, né? Entendi. Não, aí já é Açaí. Em Açaí, São Jerônimo, Santa Cruz do Monte Castelo, né, onde eram as fazendas. Entendi. Então eu você cresceu no meio dos animais. No meio dos animais. Subindo em árvore. Subindo em árvore, subindo colheitadeira, trator, cavalo, gostoso, sabe? Ajudando a vacinar, ajudando a marcar gado. Essa riqueza que é a natureza, né? Que legal. Nós vivemos tudo isso, né? Uau. Tomando banho na represa, pescando, né? Colhendo milho, brincando com os milhos secos, brincando de boneca. Né? A gente fazia boneca, fazendo boneca com caroço de manga. Então, assim, foi de uma riqueza, foi muito, muito rico. Uma infância muito feliz, né? E como eu falei, sempre muito grata a Deus, né? Muito grata a Deus. Nós sempre muito religiosos, né?
Fiz minha primeira comunhão na catedral, né? Crisma, tudo. Sim. Não, a crisma era, naquela época era infância ainda, né? Ainda mais bebê. Enfim, eu tive tudo que um ser humano, tudo e infinitamente mais do que um ser humano precisa para ser feliz, para crescer saudável e feliz. E assim eu me desenvolvi, assim eu cresci. Estudei no universitário, todos nós de casa. Aí eu fiz o Cesulon, né? Não existia Unifil ainda, né? Se tornou Unifil depois. Sim. Centro de Estudos Superiores de Londrina, que nasceu ali, naquele prédio central. Sim. E aí eu fiz faculdade ali, né? E como já namorava há 7 anos, casei 6 meses depois de formada. Né? Casei, né, aos 22 anos, o Zé tinha 27, e mudamos para Bandeirantes, onde passamos 20 anos. Mas eu sempre fui, sempre muito feliz, muito feliz. Nos casamos, aí eu fui mãe 6 anos depois, né, veio o Bruno, mais um sonho realizado, que eu queria ter o menino primeiro. Né? Legal. 3 anos depois nasce a Rafinha, a Rafaela, né? O casal, que era o que nós queríamos, né? Sim. Muito feliz, realizada. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Extrovertida, né? Muito extrovertida. Todo mundo sempre falou, sempre ouvir falar. Você é muito simpática, né? Então, assim, eu sempre fui muito extrovertida. Sempre gostei de me comunicar, né? Sempre gostando de tratar bem todos, independente da condição. Então, assim, eu nunca tive problemas. Problemas normais, naturais do dia a dia, questões leves, tranquilas. Só que, de repente, e sempre sorri muito, né? Uma característica minha. Só que, de repente, eu comecei a me sentir triste. Primeiro sintoma, tristeza. Sem explicar, sem ter origem. Não tinha um motivo. Não tinha motivo e não tinha origem. Então, primeiro sintoma, tristeza. Junto com a tristeza, eu comecei a perder peso. Perder peso com muita facilidade. E todo gordinho sabe, né, que para perder peso... É difícil, né? Ah, meu Deus, ó. Dificílimo. É ou não é, gente? Como é difícil, né? E eu sempre fiz dieta, eu sempre me cuidei, eu sempre fui amiga da balança. Né? Mas tendo que fazer dieta para controlar peso. Né? Porque é fácil ganhar. E, de repente, eu começo a perder peso com muita facilidade. Comecei a perder também a fome. Passei a não sentir mais fome. Não tinha desejo, não tinha vontade de me alimentar. Totalmente atípico também para mim. Sim. Então, ó, tristeza, perca de peso, Não tinha vontade, ânimo. Vontade de comer, né? Perdi o apetite, totalmente, 100%. Você só comia porque, senão, morria, mas... Comia comia pura obrigada. obrigação, porque o Zé me obrigava a comer. E como eu tinha as crianças pequenas, então eu tinha que sentar à mesa juntos e, né, fazer uma figuração. Então, eu fazia a figuração na hora da refeição. Né? E aí, eu comecei a perder sono. Eu sempre dormi muito bem. Eu sou aquela famosa... Vou fazer uma brincadeira, gente, com todo respeito. A boa de cama. Não existe boa noite, porque no final do boa eu já dormi. Né? Eu não consigo concluir o boa noite. Que legal. E aí, então, eu comecei a perder o sono. Não tinha sono, o sono desapareceu. E os pensamentos, e uma mudança do nível de pensamentos. Muito acelerado?
Como? Muito acelerado e pensando, junto com a tristeza, os pensamentos ruins. Ah, tá. Que pensamentos eram esses? Medo. O medo desencadeava pensamentos, Entendi. né? Medo do futuro, medo do que poderia acontecer, medo do que estava acontecendo, Nossa. porque eu não sabia, né? O Eu que entrei em negação. Você Eu não entrei- queria acreditar que poderia ser depressão, né? Ainda mais que você era conhecedora da doença, né? Sim, Por ser psicóloga, né? sim, isso mesmo, Elisângela. Uau. Então, eu entrei no processo de negação e o Zé falava de me levar ao médico, né? Bem, vamos ao médico, vamos ao médico. Não precisa, vai passar. Não precisa. As pessoas, quando me abordavam, Vilmara, o que foi? O que você tem? Né? Você não está bem? Ah, estou com estresse. Por algum tempo, né? Estresse, eu estou com enxaqueca, né? Então, assim, tentando minimizar a situação para não assustar ninguém. Porque eu não tinha respostas ainda. Eu estava em negação, eu não tinha ido ao médico. Porque, como eu era muito conhecida, né? E aí, eu comecei, como eu saía e as pessoas observavam, porque eu perdi 11 quilos em um mês. Uau! Em um mês e meio. Uau! Então, assim, nossa, Vilmara, como você emagreceu? O que você fez? Então, eu comecei a perceber que estava muito evidente, né, a situação. E você tinha até medo de encontrar as pessoas, de conversar sem saber o que você ia dizer. E então, você perde a vontade de sair, né, de se relacionar. Eu trabalhava numa empresa, na época, em Bandeirantes, uma empresa de conectores elétricos, vindo de São Paulo para Bandeirantes. Eu pedi demissão. O diretor-presidente não queria me dar demissão de jeito nenhum. Ele falou, olha, tira uma licença, tira férias, fica o tempo que for preciso, volta quando você estiver melhor, mas nós não podemos te perder. Uau. E eu não sabia até onde ia, porque o medo era tanto da vida que eu passei a ter muito medo de viver. Uau. Então, eu não sabia o que ia acontecer. E eu não aceitei a proposta dele. Nossa. Eu não aceitei, eu agradeci muito. Tudo que um profissional quer ouvir na vida, eu ouvi daquele presidente. Uau. Tudo, Elisângela. E, infelizmente, eu pedi a minha demissão porque eu sempre trabalhei muito, eu amo o trabalho, eu sempre fui muito dedicada, né? E aí o Zé falava assim, descansa, vai passar, né? Você vai descansar, diminui o estresse, mas não passou. E aí eu ouvi um dia, a minha família se reuniu, né? E todos... Porque todo mundo devia estar desesperado, porque eu sou aquela filha que alegra, que adora as festas, né? Eu sou a mais italiana, talvez, né? Que gesticula, que fala com a mão, que é muito alegre, que fala alto, né? E todos assustadíssimos em me ver naquela condição, e ligaram. E aí eu tinha um cunhado médico em Lençóis Paulista. E esse cunhado ligou, pediu para minha irmã ligar para o Zé. E ele não me viu, ele só tinha as notícias. E ele mandou o seguinte recado para o Zé: Zé, leva a Vilma para o médico. Nem que se tiver que amarrar em camisa de força. Uau! Porque ela está em depressão e ela pode tentar o suicídio. E eu me assustei muito, porque os pensamentos já tinha ideação suicida.
E uma amiga muito querida, que eu falo que é a terceira avó dos meus filhos. Uma irmã preciosa, que eu falo que é a minha sexta irmã. A Leila. Leila, um beijo no seu coração. Amo demais. A Leila e o Fernando, grandes amigos, irmãos mesmo. Eles são os amigos mais chegados que irmãos. A Leila, um dia, junto, aconteceu na mesma semana. Ela falou, Vilma, eu não sei quem está mais sofrendo. Se é você, no estado que nós estamos te vendo, ou se somos nós, tentando te ajudar e não sabendo o que fazer. Porque você estava teimosa, né? Teimosa. A italiana teimosa, a espanhola teimosa. Porque eu não acreditava, sendo psicóloga, eu não acreditava. Você não queria acreditar. Vivenciando a dor na alma, o vazio. O câncer da alma, né? O câncer da alma. Isso, é o câncer da alma. Ele é conhecido, a depressão é conhecida como câncer da alma. Eu não acreditava em cura. Eu estava tão debilitada emocionalmente, num sofrimento tão profundo, que eu tinha medo da vida. E a morte, ela se torna uma saída. Entendi. É muito fácil. É muito fácil. Você desejar a morte nessa hora, né? Nessa condição. E dizem, né, que quem está... A maioria das pessoas, na verdade, que comete suicídio vem de um quadro depressivo, né? A grande maioria, né? maioria vem de um quadro depressivo, que muitas vezes ou não tratado, como eu estava naquela condição, é muito mas perigoso, eu cedi, né? Muito perigoso, ou então está em tratamento e não está acreditando, não tem fé, porque a gente perde a fé e a esperança, porque a depressão é uma enfermidade. Tem que deixar muito claro isso, porque o que popularmente se falam? Uns acham que é frescura. Falta... Tem até preconceito em relação a quem tem depressão, algumas pessoas. Muito preconceito. Isso que é mais triste ainda, além de estarmos passando pelo sofrimento da enfermidade... Acha que a pessoa é fraca, né? Isso, é triste saber o que as pessoas pensam. Frescura, fraqueza, falta de fé, demonizam a doença. Demônio, né? Verdade. Isso aí é demônio, você tem que expulsar o demônio, tá? Então, é lógico que tem toda uma questão espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos que cuidar das 3 áreas da nossa vida. Né? E o equilíbrio nosso está nesse cuidado. É que existem 2 tipos de depressão, né? Um que é hormonal, e existe um outro caso que é uma opressão mesmo. Né? Não é? Olha, tem um que tem a ver com a química. Sim, a depressão ela pode ter 2 fatores. Existem dois tipos. A depressão endógena, que é a depressão orgânica, de fundo orgânico, que aí entra a parte hormonal. E a exógena, fatores externos, fatores ambientais. Então, você está passando por uma situação difícil na tua vida, que você não está dando conta. Por exemplo, entra uma perda, um luto, tá? Uma perda de emprego, né? Então, é o luto, perda de emprego, separações, frustrações, tá? Frustrações, porque às vezes você põe uma expectativa muito alta ou num relacionamento, né? Ou numa pessoa, ou num emprego, ou num chefe. Então, são um trauma emocional. Um trauma emocional pode acarretar, tá? Pode acarretar. Então, é muito sério. É muito sério porque
nós precisamos de ajuda de profissionais. Era isso que eu ia falar. A depressão é uma enfermidade, ela faz parte do CID, Código Internacional das Doenças. Tem um médico especializado para tratar a depressão com a farmacologia, que é o psiquiatra. Tá? Nós sabemos, isso são dados que a gente coleta na clínica. Nós sabemos que o ginecologista receita, né, que o neurologista receita essas medicações também. Mas né? eles podem? Eles podem fazer isso. Eles podem fazer isso. Entendi. Eles são capacitados para isso. Mas quem é habilitado, né, quem é especializado na área é o psiquiatra. Né? É o psiquiatra. Então, quando você vai atender uma pessoa como psicóloga e realmente detecta depressão, você precisa encaminhá-la para o psiquiatra? Isso. Quando eu recebo o paciente com essa queixa, eu vou trabalhando com o paciente, avaliando, né? Porque quando é depressão leve, a depressão pode ser leve, média ou profunda. Quando é uma depressão leve, a gente resolve só com terapia. Ah, entendi. Tá? Só a terapia funciona muito bem. Quem faz a terapia não é o psiquiatra? Não. É o psicólogo? É o psicólogo. Né? Então, o psiquiatra também encaminha para o psicólogo para fazer a terapia. Vice-versa. Isso, ajuda o outro. Um ajuda o outro. São companheiros, é como o engenheiro e o arquiteto. Entendi. Né? Então, nós trabalhamos muito com os profissionais da área da psiquiatria. Nós precisamos muito dele, porque é através da farmacologia, né? Porque a depressão ela é uma doença que atinge a área cognitiva do cérebro, o centro das emoções, pensamentos e emoções, vira a gente do avesso. Amada, aí me veio agora aqui uma dúvida. Se existe um que é totalmente orgânico, então, com o remédio, vai tratar. E aquele que é da parte traumática, emocional? Aí não entra medicação ou entra medicação também? De repente, está no nível médio, profundo, entra também. Entra também. Ajuda porque também. A depressão, ela afeta essa área cognitiva do cérebro. Tá. E também ela é uma diminuição de substâncias químicas do nosso cérebro. É um desequilíbrio químico, tá? Entendi. Serotonina, noradrenalina, né, que são os hormônios do bem-estar, da felicidade, dopamina. Entendi. Todos esses hormônios com a depressão vai lá embaixo. Então, a medicação faz uma recepção, o organismo produz. Só que está produzindo aquém da necessidade orgânica por causa da depressão. Então, os medicamentos são receptores, né, dessas substâncias. Né? Então, até regular essa química cerebral, né, vai precisando da medicação. Então, precisa também da mesma forma. Tá? Porque uma depressão profunda, sem medicação... Meu Deus, é um perigo, né? É um perigo. É um perigo, porque a ideação suicida é um dos sintomas da depressão profunda. E como você está com muito medo da vida, né? Porque tudo se torna difícil, tudo se torna impossível, aquilo que você tinha prazer em fazer, você não tem mais, aquilo que você tinha facilidade em fazer, se torna difícil demais, viver se torna difícil demais. E me perguntam muito qual a diferença entre a síndrome do pânico e a depressão, né, em palestras. Né? E eu pergunto assim, normalmente as pessoas, em final de palestras, né, eles vêm perguntar assim, com muita privativo, né, com muito cuidado. Aí eu falo, essa pessoa tem medo da vida ou ela tem medo da morte? Não, ela tem medo da morte. Né? Então é pânico. É pânico. Olha! Medo da vida, depressão, Nossa. porque realmente você perde o prazer de viver. Entendi. Não faz mais sentido. O sofrimento é tão grande. O vazio é tão grande.
A dor na alma é tão grande que é uma luta. É uma luta levantar da cama. O desejo é ficar na cama, é ficar num quarto escuro, é não ter contato com ninguém. Você morre, emocionalmente você está morta. E é um conflito muito grande, porque a tua psique, ela está funcionando normalmente. E você sofre por estar fazendo as pessoas que você ama mais, que você mais ama sofrer. E você luta contra isso, né? Então, quando eu resolvi vir ao médico, eu fui atendida pelo Dr. Heber Soares Vargas, né? E isso tem, 33 anos, vocês fazem as contas aí. Ele já pediu toda a avaliação sanguínea, porque os isso psiquiatras... também sai claro, porque se a for parte hormonal, né, tireoide, né? Como o meu caso, entendi. ele detectou o hipotireoidismo. Porque eu tive, no nascimento do Bruno, eu tive tireoide de Hashimoto. Na gravidez. Tá? Na gravidez. Ela aumentou o hipotireoidismo. Ela aumentou em 5 vezes o tamanho. Uau. E aí eu fiz o tratamento, resolveu, o doutor Francisco Marquezine suspendeu a medicação, falou que estava resolvido o problema. Mas aí depois veio a Rafinha, a Rafa tinha 1 ano e meio. Quando voltou? Quando eu tive depressão. Então, desencadeou novamente no processo da gestação. Né? E aí o Heber diagnosticou, eu fui para o endócrino, voltei aos 33 anos para o Puran T4, que eu tomo para o resto da vida. Eu vou ter que tomar até o último dia da minha vida. Porque não tem cura o hipotireoidismo? Não, ela é uma... A nossa tireoide, ela é atacada pelos anticorpos, ela é reconhecida pelos nossos anticorpos como corpo estranho. Sério? Sério. Então, a minha já atrofiou, né? Entendi. Então, você precisa repor aquele hormônio que a tireoide não está produzindo. E como a tireoide, ela afeta toda a função do nosso organismo, né? Você tem que estar com ela regulada. A parte hormonal, gente, é seríssima. É seríssima, né? Então, a minha depressão, uma depressão endógena. Entendi. E aí o Heber começou a cuidar de mim, eu tomei o Prozac, que na época era conhecido como a pílula da felicidade, né? Muita gente tomava Prozac na época para emagrecer. Nossa. Para emagrecer, porque ele era conhecido como remédio que emagrecia, assim como hoje em dia muita gente toma fluoxetina porque emagrece. Não precisa, mas toma para o emagrecimento. Olha né? Só. E aí eu tomei o Prozac e o Ludmil para o sono, para regular o meu sono. Né? E aí eu comecei a tomar. E é tão interessante, Elisângela, que na época... Lembra que eu falei que eu era muito religiosa? Depois de casada, eu me acomodei. Eu me tornei a não praticante. Entendi. Entendeu? Né? Ia de vez em quando, não ia com a mesma regularidade. Né? Ia em batizado, casamento, missa fúnebre, né? Isso. E aí, o movimento carismático de Bandeirantes... Legal. Me ligou. Preocupado com você, preocupados comigo e perguntando se eles aceitavam a visita deles para orar por mim. Olha que coisa linda. E esse grupo, né, que eu me recordo com muita gratidão a Deus pela vida deles, um deles hoje é o Jaelson, prefeito de Bandeirantes. Que legal. Jaelson, um grande abraço para você, querido. Você sempre teve a minha admiração e respeito, porque eu louvo a Deus pelo investimento que vocês fizeram na minha vida. Eles iam em casa orar por mim. Olha. Orar por mim, porque eu estava assim...
totalmente debilitada. E como some a fé. Então, eles me ajudaram a atravessar esse deserto. Que lindo, nesse momento, né? Nesse momento, como é importante você fazer parte de uma comunidade, né? E não se isolar, né? Não que se é isolar. muito perigoso, né? Não se isolar, né? E eles receberam a notícia que eu não estava bem e tiveram esse carinho por mim, né? A Mércia, a Jaelson, né? Mais 2 irmãs, a Fatinha. Então, assim, foi fundamental. E numa dessas visitas, numa manhã, a dona Josefina, que era a mais velha do grupo, na época eu acho que ela tinha 73 anos, ela falou assim para mim: Vilmar, eu sonhei com você essa noite. Eu falei: é mesmo? Ela falou: sonhei. E no sonho, Deus me mostrou você pregando para uma multidão. Uau. Eu me emociono porque foi muito marcante. Foi muito marcante. Embora eu ali debilitada, querendo morrer, recebendo uma palavra tão linda dessa. De esperança, né? De esperança. E aí eu falei: é mesmo, né? Assim, sem entender, porque como que mulher, naquela época, como é que mulher prega? Também. Na Igreja Católica são só padres, verdade. né? São só padres. Como que eu estaria pregando? Né? Aí ela falou: você vai ser muito usada por Deus. Você vai pregar para multidões. E aí a outra irmã, acho que foi a Mércia, falou assim, me explicou, viu que eu fiquei sem entender. Ela falou assim: a irmã tem dom de profecias. O Senhor usa ela em sonhos. O Espírito Santo de Deus fala com ela em sonhos. Foi a primeira vez, aos 33 anos, que eu ouço falar de profecia, né? De sonhos proféticos. E aí eu fiquei assim maravilhada, né? Falei: Deus falou com ela, lindo, né? Demais. E aí, fazendo o meu tratamento, comecei a melhorar, e eles indo em casa, e comecei a sentir, após 15 dias, normalmente de 15 a 20 dias, que a medicação começa a agir. Aí eu comecei a experimentar flashes, é como flashes, de repente, parece que... Está tudo bem. Tudo bem, parece que está tudo bem, parece que some, né? E aí isso começa a se repetir e começa a aumentar. Só que eu tinha um vizinho, pastor, na época, que perdeu um filho de 15 anos. Uau. Essa criança foi pescar com o tio e ele morre afogado. E demorou 3 dias para acharem o corpo desse adolescente. E eu acompanhei todo o movimento, né, porque eram vizinhos queridos, né, a casa cheia, esses 3 dias, o movimento, sabe aquela coisa de parar a rua, a cidade pequena, a cidade pequena é muito acolhedora, né, e a igreja toda ali, acompanhando a dor da família, e eu junto, né, como vizinha. E triste, muito triste, é uma tragédia, isso é uma tragédia para uma família. E a gente se coloca no lugar dos pais, né? Sim, principalmente nós temos filhos, né? A gente se coloca no lugar. E aí, então, acharam numa sexta-feira e teve que fazer rapidamente o velório e o enterro. E eu fui no velório. E aí eu acompanhei o cortejo, só que eu não consegui dar conta, desci em casa, o Zé continuou sozinho. E a angústia, porque a depressão é angústia 24 horas por dia. E aquela angústia que já estava assim, bem mais leve, aqueles dias voltou, eu tive uma recaída. E eu liguei para o Weber. Liguei para o Dr. Eber. Explicou? E eu falei para ele, né?
E eu falei, Heber do céu, pelo amor de Deus, me interna, eu não estou suportando. Ele falou, mas o que aconteceu? Você estava melhorando. Porque ele tinha me visto uns dias antes. Ele falou, Vilmara, eu não estou entendendo. Né? Você tem que estar melhorando, não piorando, com a medicação, tudo. E eu não fui internada, eu não fiquei internada quando ele me atendeu. Né? Não precisou, porque ele conversou conosco e confiou na estrutura familiar, né, na minha estrutura emocional. E ele falou, não vamos, não vou internar. E eu ligo para ele pedindo socorro para me internar, porque eu não suportava mais. Né? Entendi. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar até segunda, era uma sexta. Vamos esperar até segunda. Eu deixo a consulta marcada na segunda. Você vem, traz uma mochila de roupas. Se for preciso, eu vou te avaliar. E se for preciso, então você fica. Combinado. Porque, por mim, eu sairia naquela hora para Londrina. A angústia era angústia, tanta, fazer uma sonoterapia, fazer alguma coisa, porque eu não aguentava mais. Né? Entendi. E aí, então, eu aceitei a proposta dele, né? E naquela noite eu saí com o Zé para passear com as crianças. Era início de dezembro, era início de novembro. E muito quente. Bandeirantes é muito quente. Sério? Nossa, gente, vocês não têm ideia. Quente demais. E aí saímos para dar uma voltinha com as crianças. Chegamos em casa. Eu senti fome. Eu tinha esquecido que era fome. E eu senti fome naquela noite. Falei para o Zé, toda feliz, né? Falei, bem, eu estou sentindo fome. Ele falou, ele se alegrou demais e falou, vai comer, faça um prato, come. Era tarde, era 11 e pouco já. E eu jamais vou esquecer, Elisângela. Jamais vou esquecer aquele prato, aquele cardápio. Aquele dia, eu tinha pedido para a secretária fazer legumes na manteiga, brócolis e cenoura na manteiga, arroz branco, filé de frango milanesa e creme de milho. Ai, que delícia. Delicioso, né? Eu fiz um prato, eu senti o paladar. Você tinha até perdido o paladar. Perdido o paladar. Uau. Não tinha prazer em nada. Não tinha prazer mesmo. em nada. E naquele momento veio, né, o desejo de comer. O desejo de comer, a fome, paladar voltou. o paladar. Fiquei um pouquinho na sala vendo televisão, comecei a bocejar. Sono, o sono veio espontaneamente. Que bacana. Sem o Ludiomil, sem o remédio. Ludiomil, será que eu... Acho que é isso. Acho que é isso. Se não for, vocês me perdoem. Mas era um remédio regulador de sono. Veio espontaneamente o sono. Compartilhava cada coisa que ia acontecendo. Sim. Bem, eu estou sentindo sono. Né? Ele falou, vai deitar, então, dorme, né? Vai dormir e tal. Antes de dormir, eu li um devocional que uma das irmãs que eu em casa, do Carismático, havia me presenteado. Eu li, e a palavra falou comigo. E eu ouvi Deus falando comigo. Que lindo. Aí eu gritei o Zé. Deus falou comigo. Que legal. Ele foi até o quarto, eu compartilhei a palavra com ele. Que lindo. Né? Tive sono, dormi. E eu acordei. Eu dormi a noite toda. E eu acordei. Totalmente curada. Que lindo. Sem nada. Como se aquilo que eu vivenciei tivesse sido um pesadelo. Acordei totalmente curada.
E quando eu abri os olhos, acordei, eu levantei. Né? Porque, assim, tudo perde a cor, tudo fica cinza. Tudo fica cinza. Eu enxerguei os raios solares, os passarinhos cantando. Né? Eu fui passar café, aquele cheiro delicioso de café. O Senhor restituiu a minha sorte. Que lindo. Restaurou a minha saúde. Que bênção. E aí, eu dou na segunda-feira, ligo para o Heber, desmarcando a consulta, e compartilhei com ele a experiência. Ele ficou muito feliz. O Heber também é cristão, muito temente ao Senhor. Que legal. E aí ele ficou muito feliz e deixamos a consulta para a semana seguinte, né? E aí, então, eu nasci de novo. Né? E aí, é a sensação do nascimento. Eu acho que o nascer deve ser tão maravilhoso como a experiência reviveu, que eu tive. Né? Ressuscitou, né? Eu saí da morte para a vida. Sim. Né? Porque e eu estava indo, eu ficava inconformada, porque eu estava indo para o túmulo, Elisângela, com uma família maravilhosa, papai, mamãe, eu tinha os dois ainda, né? Hoje eu só tenho a mamãe, né? Pai e mães amorosos que sempre fizeram o melhor por nós, uma família abençoada, né? Filhos. Eu estava indo com família, com marido, filhos, com sonhos realizados. Sim. Eu estava indo com religião para o túmulo, eu estava indo com diploma de psicologia para o túmulo, e não era qualquer morte. É uma morte que ninguém deseja. Sim. É uma morte que família nenhuma quer, que nenhum ser humano muito dolorido, saudável deseja. Sim. E eu ainda falava, que vergonha. Não. Que vergonha. Vilmara, que ponto você chegou? Eu me sentia hipócrita, eu olhava para o espelho e falava, quem é você? Você é uma hipócrita que usou uma máscara há 33 anos e não suportou a máscara, né? Uau. Eu era rígida comigo. Uau. Muito rígida. E eu perguntava para Deus, por que Deus? Por que eu? Por que eu? Onde eu errei? Como se eu tivesse algum poder, né? Olha só o orgulho. Entendi. Né? A autossuficiência, né? O nosso eu. Logo eu, né? Eu, né? Logo eu. Pode acontecer com todos, menos comigo. Né? Entendi. Menos comigo. Então, isso é orgulho, né? E ali eu conheci o meu orgulho. E eu falava, Deus, por que eu, Senhor? Mas Ele responde, né? Ele fala e Ele respondeu. Muda a pergunta. Você está fazendo uma pergunta errada. E eu entendi. Para quê? Para quê? Qual era o propósito de Deus? De tudo aquilo, né? Para eu passar, para Ele permitir que eu passasse por essa experiência. Sim. Qual era o propósito? E aí eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, qual é o propósito? Porque nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão do Senhor. É ou não é? É. E, de repente, eu estava ali naquela condição. Eu não sou melhor do que ninguém, não é pelo fato de eu ser psicóloga, eu estava imune à depressão, à enfermidade. Ninguém está, né? Ninguém está, ninguém está. Se fosse assim, médico não podia morrer, né? Verdade. Então, eu mudei a pergunta e comecei a perguntar para Deus, para quê?
E como eu tive uma gratidão imensa pela equipe que ia até a minha casa e me ajudava em oração, eu comecei a caminhar com eles no trabalho missionário deles, que era na cadeia de Bandeirantes. Que legal. E eu aí comecei a trabalhar na pastoral carcerária. Olha. Eu atendia os presos, né, dentro da cadeia, entrava nas celas, tomava refrigerante com eles. Né? Nunca fui tão respeitada como dentro da cadeia. Tá? E aí eu coletava alimentos também de hortifruti, né, dos supermercados, para ajudar na alimentação deles, né, que era um pouco precária na época. Enfim, eu quis dar a minha contribuição. Mas, passados 6 meses, eu comecei a sentir algo no meu coração. Você tinha curado a depressão, né? Totalmente curada. Totalmente voltei. Bom, se eu era feliz, se eu pensar, antes eu pensava que era feliz. Ali eu passei a ter certeza, porque eu comecei um relacionamento novo com Deus. Que interessante. Né? Sim. E buscando a Deus. Sim. Né? De uma forma diferente. De uma forma diferente, né? Com o avivamento do Espírito Santo. Né? E aí, algo começou a mexer no meu interior. Porque você buscava respostas ainda, né? Ainda fazendo você perguntas. Perguntou, tá bom, senhor, não por quê, mas para quê, Mas né? para quê? Aí Deus inquietou seu coração para te responder. Isso, foi exatamente assim, só que eu não sabia. Eu não sabia que era isso. Entendi. E aí, mas eu temia que pudesse ser a depressão voltando. Porque como é depressão endógena, é como resfriado. Eu fui avisada que eu poderia ter. Entendi. Eu poderia ter de novo. Sim. Né? Desregular o negócio aqui. Né? Então, eu tomei conhecimento de uma psicóloga cristã em Bandeirantes. Porque eu sempre tive esse cuidado de profissionais, médicos, né? De ser pessoas cristãs. Sim. E aí eu tomei conhecimento dela, ouvi falar muito bem e marquei com ela. Porque eu falei, eu vou precisar, eu vou para terapia, né? Vou para terapia. E aí eu fui, e nesse primeiro dia eu relatei toda a minha história para ela. E eu falei algo que eu tinha convicção no meu coração. Eu não sabia explicar. Eu sentia, mas não discernia. Tá? Entendi. Eu tinha convicção que era espiritual. Aquela coisa que estava te incomodando. Aquilo que incomodava. Não era depressão, era algo um pouco diferente, então. Né? Era diferente. Eu temia que pudesse ser a depressão, porque a gente fica, no começo, é um trauma, né? Sim. É um trauma, você fica traumatizada com a experiência. E você tem medo de ter novamente. Né? E aí, então, eu falei para ela, eu tenho convicção que é espiritual, só não me peça explicação porque eu não tenho. Eu não sei por quê. Mas porque nós somos corpo, alma e espírito. Né? Eu estava medicada, tanto com... O corpo estava medicado. O corpo estava medicado. Naquela época, 6 meses depois, eu já estava em alta do Éber. Eu tive alta um tempo depois. Mas eu estava com puro T4, fazendo, né, tudo certinho. Então, corpo e alma, ok. Agora, no espiritual, eu não tinha respostas. Entendi. E como ela era cristã, né, aí ela falou para mim, ela falou, Vilmara, eu também creio que é espiritual. E aí eu conheci o marido dela. Eu não sabia? Não, eu já sabia. Eu conheci o marido dela, que era o pastor, na época era pastor da Igreja Metodista de Bandeirantes. Pastor Eduardo Villanova e a Shirley Villanova, que foram
os meus pais na fé, né? Que legal. E eu conversando com ele, né? Tive a oportunidade de conversar com ele naquela mesma noite. Eu contei um pouquinho da minha experiência e como eu tinha os meus, né, para quê, né, as minhas dúvidas. Uhum. Aí eu falei para ele, eu falei, pastor, e se for a depressão? Né, porque poderia ser. Uhum. E se for a depressão? E o milagre que eu vivi? Uhum. Como é que fica? Uhum. Porque aí eu passei a querer entender o milagre, né? Porque eu queria entender esse milagre também, né? Queria entender Deus, né? Por quê, né? Uma hora eu tô boa, depois eu não fiquei mais. Aí, né? Eu falei, como assim? Aí ele falou para mim, Vilmara, você teve a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Você pode ter quantas vezes você quiser. Ali quebrou o primeiro paradigma. O primeiro paradigma. Porque eu fui processando. Eu tinha que ter entendimento. Né? Eu falei assim para ele, eu falei, pastor, espera um pouquinho. O senhor está querendo dizer que não depende de Deus, mas depende de mim? Ele falou, sim. Depende de você. Como não querer experimentar de novo aquela experiência com o Espírito Santo de Deus? Sim. Falei, claro que eu quero, mas como? Eu não sei. Eu não sei como fazer. Né? Eu só sei dizer uma coisa, Elisângela, que aquela noite eu tive a minha visão e o meu entendimento se abriram. A venda caiu dos olhos, o tampão da orelha, e eu entendi o plano de salvação que Deus preparou para nós. Entendi. Através de Jesus. Entendi. Eu entendi com a maior clareza quem eu era. Entendi a Trindade como nunca antes. Que legal. Aquela noite, eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E você não tinha feito essa oração até Nunca. os 33 anos? Até os 33 anos. Nunca tinha sido ministrada da maneira que o pastor Eduardo ministrou, usando a Bíblia, dentro da palavra, e com a clareza. Entendi. Entendeu? Então, eu confessei meus pecados, eu pedi perdão, eu aceitei Jesus, que estava à porta, quanto tempo batendo a porta do meu coração. Deixei ele entrar. Ceiamos juntos. E o meu nome foi escrito no livro da vida. Que lindo. E a partir do momento que ele começou a ministrar a palavra para mim, aquilo que eu sentia e eu não decifrava e não entendia, eu entendi. Porque a partir do momento que ele ministrou, é como se eu estivesse sendo saciada. Era um vazio que Saciada. precisava ser preenchido. Eu estava sedenta. Eu estava sedenta da palavra. É como se eu tomasse a água e matasse a minha sede. E ele é um manancial de águas vivas. É verdade. E ali eu experimentei a palavra que produz vida e vida em abundância. Uau. Eu entendi. Eu saí naquela noite feliz, voltei para casa e a única coisa que eles fizeram foi o seguinte:
Ele me explicou a importância da leitura da palavra como alimento para o nosso espírito, assim como o nosso corpo precisa do alimento para sobreviver. Sim. Né? O nosso espírito precisa também ser alimentado pela palavra de Deus. Sim. E ele ofereceu para, se eu tivesse alguma necessidade, né, em relação à palavra, eles estavam à disposição. Né? Se eu quisesse algum estudo bíblico, né? Porque ele viu que eu não entendia quase nada. E aí, então, ele deixou esse convite, se eu quisesse, e também, educadamente, me convidaram a visitar a igreja a hora que eu quisesse, porque a igreja é da comunidade e eu seria muito bem-vinda. E aí, eu fui para casa, feliz e processando. Cognitivo, novo, né? O cognitivo, né, funcionando. E aí é o seguinte, em caso de dúvida, pare. Porque algo mudou dentro de mim e eu ainda não sabia. Eu já tinha recebido o Senhor, confessado o Senhor, mas eu não entendi ainda o caminhar com Ele. Porque eu era católica. A família inteira católica. Esse caminhar mais íntimo, mais íntimo, de intimidade, porque eu tive uma experiência também nessa noite riquíssima, onde eu e você também queria manter essa... Isso, eu queria. Essa novidade de vida. Isso, né? E aí, como eu recebi um convite, eu passei a ter vontade de conhecer. Sim. E retribuir o que eles fizeram por mim. Sim. Fazer uma visita em retribuição. Sim. E aí, um dia a mamãe ligou. O Zé é apoio total. Vai bem, a hora que você quiser, vai sim. A mamãe ligou um dia, né? E aí eu contei para ela. Falei, mãezinha, eu conheci o pastor da igreja metodista, a esposa dele que é psicóloga. Eles fizeram uma visita, um convite para eu ir conhecer a igreja. Eu estou com vontade. Ela falou, filha, vai. A mamãe é uma italiana deliciosa, sabe? Muito moderna, sempre foi muito aberta, né? É uma mulher assim à frente do tempo dela. Ela falou, filha, não tem problema, vai sim. Eu falei, mãezinha, você não está entendendo. E se eu gostar e quiser ficar? E o papai? Porque o papai é mais tradicional, né? E não queria também, né, entristecê-lo. E aí ela falou assim, não, filha, deixa o papai comigo. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo me trouxe à memória algo que o papai falava na minha adolescência. Eu tinha uma vizinha que morava de frente de casa. Essa vizinha é amiga minha até hoje. Nós somos amigas desde 9 anos de idade. Legal. Né? E ela era da IPI, ela é da IPI. E, de vez em quando, ela convidava para ir numa palestra. Qual o nome dela? Ivana Teixeira Roseman. Ivana, legal. Um beijo, te amo. Que legal. A Ivana convidava, às vezes, para ir ou no culto, ou palestra. Né? E aí eu ia pedir para o papai se eu podia ir na igreja com a Ivana. E eu me recordo muito bem dele falando. Foi a missa hoje, porque a missa era de manhã na catedral. Né? Nossa missa era de manhã. Né? E o culto era à noite. Aí eu falei, fui, papai. Aí ele falava assim, primeiro lugar, a nossa igreja. Filha, porque um dia mais tarde, se tiver que escolher, saberá escolher. Você saberá tomar a sua decisão. Então, ele deixava você ir lá só se você fosse... Se tivesse a missa. Na outra. Né? E como eu era muito... Que barato, né? Deve ser ir ali e ia lá. Né? E achava lindo o templo, porque tinha aquela parte
né, de cima, né, a galeria, diferente. né, bonito. Era diferente, né? Culto é animado, né? Bate palma. Não, naquela época eu não batia palma. Nem lembro se batia palma ou não. Mas, enfim, quando eu desliguei o telefone da mamãe, isso eu tinha esquecido. O Espírito Santo me trouxe à memória. Eu já estava debaixo da bênção do meu pai. É verdade. Então, eu tive a bênção do meu marido, a bênção da mamãe e a bênção dele. Sim. A bênção do papai. E eu fui. Muito bom. E eu fui no primeiro domingo, uma tia que era de lá, né, me levou, a tia, o tio muito querido, esses tios me levaram. E aí, 2 horas de culto, voou. Eu não vi, eu não olhei para o relógio. Voou. De repente, acabou, eu olhei 2 horas de culto, porque lá são 2 horas. Com o pastor Eduardo, dava 2 horas. Voou. O tempo passou e eu não vi. O louvor, igual do movimento carismático. Falei, gente, as mesmas músicas. Assim, adoração, batendo palma, feliz, né? Sim. Alegre. Sim. A palavra. Eu achei igual. Só que eu senti uma paz lá dentro. E quando terminou, a minha vontade era ficar na igreja. Não ir embora. Não ir embora, eu queria ficar lá ouvindo. O pastor podia pregar a noite inteira. Aquela experiência que eu tive naquela noite. Primeiro amor. O primeiro amor, de ser saciada. Sim. Sendo saciada. A palavra produzindo vida. E aí, agradeci, despedi e tal. A tia e o tio foram me deixar em casa. Tia, posso ir semana que vem de novo com vocês? Pode, eu passo pegar. Eu contei nos dedos os dias da semana para poder voltar naquela igreja. Que legal. Tamanha alegria e o contentamento que eu senti. Na segunda semana, no segundo culto, eu saio com a sensação que parece que é igual. No primeiro dia, é igual. Certeza que era igual. Em relação ao culto carismático. Isso, em relação ao culto carismático. Entendi. O primeiro culto, você falou, é igual. Porque tudo igual, bem eu ir lá e aqui, é igual. Isso, é igual. No segundo, a mesma experiência. A mesma experiência. Terminou, não queria ir embora. Né? Aquela vontade de ouvir mais. Ouvir, de querer, você quer mais, você quer mais. Aí, eu saí com a sensação de, parece igual. Mas parece que é diferente. Mas parece que é diferente. Tem alguma coisa diferente. Entendi. Entendeu? Entendi. Terceiro, tia, posso ir de novo semana que vem? Pode, Vilma. Na família eu sou conhecida como Vilma, né? Tá. Carinhosamente Vilma, e eu adoro, né? Que legal. Inclusive a Leila me chama de Vilma, né, Lê? Ela me chama de Vilma, eu gosto muito. E ela, no terceiro domingo, eu já entro perguntando para Deus, qual a diferença? Senhor, qual a diferença? Parece igual, mas não é. Entendi. Entendeu? E durante o louvor, eu comecei a procurar pela igreja evidências físicas. Eu procurava respostas, sempre fazendo perguntas e buscando respostas. E eu comecei a olhar. Senhor, cadê a diferença? Olhava para o teto, olhava para os lados. Onde é que está a diferença? E aí, de repente, eu olhei para o altar. Eu estava olhando para o altar, porque o louvor no altar, só que, de repente, me chamou a atenção a cruz no altar. Eu sempre amei o crucifixo. Eu sempre usei o crucifixo. Né? Lindo esse, hein? A vitória, né? A vitória
do Senhor, né? E aí, quando eu olhei para o crucifixo, para a cruz, a cruz estava vazia. Vazia. A cruz estava vazia. E ali o Senhor falou ao meu coração. A diferença é Jesus. Ele vivo está. Por isso que a nossa cruz, ela sempre vai ser só a cruz. Só a cruz. E você só via Jesus lá, a imagem dele, isso, né? Isso. Entendi. Né? Eu cresci, sim. Né? Em casa eu tinha crucifixo na cabeceira da cama das crianças, na minha cabeceira, na sala, né? E era com imagem. E ali o Senhor falou comigo. Ele vive. Ele vive. Ele vivo está. Você levou um choque, né? Caiu a ficha. Entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu já estava vivendo, mas não tinha ainda dado conta de processar. Por isso que é tão importante a gente estudar. Verdade. Estudar a palavra, ouvir a palavra, né? Deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração através da palavra. Conosco. Ele fala conosco. E ali ele falou ao meu coração. E o pastor Eduardo, quando começa, né, pega o microfone e começa a falar, a pregar, a primeira promessa que entrou no meu coração como flecha, pá! Salvarei ti e tua casa. Eu tomei posse dessa promessa. Porque quando a gente ganha um tesouro, quando a gente ganha o maior presente da vida, que é a vida eterna, que é a nossa salvação, nós queremos compartilhar com todos que nós amamos, não é? E ali o Senhor já estava me tranquilizando que a minha casa, os meus amados, seriam alcançados, também seriam salvos. E a alegria do Senhor. Foi a sua força. Foi a minha força para esperar o tempo de cada um. Que lindo. O tempo de cada um. Que e legal. aos poucos o Senhor foi trazendo, né? Sim. Então eu tenho hoje uma irmã evangélica, né, que foi batizada esse ano, tá junto comigo no Ministério Transbordar, o ministério da qual eu faço parte, que tem como autoridade a pastora Janaína e a pastora Musaia. Vou deixar pastora um beijo para elas. Já esteve aqui, gente. Tem um podcast aí. Isso, no canal. E tremendo o testemunho dela também. Sim, maravilhoso. Né? Então, um beijo para as minhas pastoras, que são abençoadíssimas, mulheres de Deus. Então, estamos caminhando juntos no Ministério Transbordar. E tem uma sobrinha também, né? Que legal. Já convertida há 10 anos, que é a filha dela, que estamos juntos. Então, já somos em 4 na igreja, né? Tem outros sobrinhos convertidos, né? Que e legal. A família, nunca enfrentei preconceito da minha família, né? Nunca, de forma nenhuma, convivemos na perfeita paz e harmonia, porque isso não vem de Deus, né? Vilmara. Não e vem outra, de Deus. Deus tem um plano para cada um, né? Tem. Então, Ele mostrou para você que, para o seu caminho, você deveria ter passado por tudo isso. Sim. E estar onde Ele queria que você estivesse. Mas tudo isso é porque o amor dele é tão grande, Ele quer que a gente tenha essa intimidade, essa experiência com Ele. Sim. Né? Talvez se você tivesse continuado na outra comunidade, você estaria ainda não vivendo, não praticando a palavra. Né? Então, o Senhor, Ele quer que todos nós pratiquemos a palavra. Né? Verdade. E Elisângela, depois de 4 anos dentro da Igreja Metodista,
vendo uma senhora pregar, porque aquele sonho foi para o arquivo. Uhum. Lembra do sonho? Daquela senhora. Daquela senhora. Sim. Foi para o arquivo. Uhum. Né? Quando eu comecei a ver aquela mulher pregando, caiu a ficha de novo. Você lembrou. Eu lembrei. Uhum. Ali eu poderia, na igreja evangélica, eu poderia pregar. Nossa, é verdade. Olha, gente. Olha que tremendo. Se você continuasse na outra comunidade, Deus tinha outro plano para a sua vida, né? Outro plano. É verdade. Falei, entendi, Senhor. Interessante, entendi, né? Uhum. Veio assim, então. Que legal. O Senhor me explicou, né? Sim. E revelou, na realidade, porque revelou. Ele quer que a gente dê frutos, né? Sim, porque a palavra diz que o galho que não der frutos... Ele corta. Ele corta, ele poda, né? Ele poda. E a quem muito foi dado... É muito cobrado. Muito será cobrado, né? É verdade. Então, assim eu comecei a minha caminhada. Eu nasci de novo, né? Nasci no Espírito. Por isso que eu falo que eu tenho a minha experiência antes dos 33 e depois dos 33. 4 anos depois, meu marido também se converte. Que legal. Também se converte. E os filhos se batizaram, né? E aí a família servindo ao Senhor, né? Que bênção. E aí nessa trajetória, 9 anos depois, eu recebo o convite para integrar a Clínica Reaprender aqui em Londrina. Eu venho para Londrina. E nessa vinda para Londrina, a trabalho, né? Aí eu consigo realizar o sonho da teologia. Entendi. De realizar. Muito bom. Me capacitar, né? Me capacitar para a obra. Eu e o Zé fazemos. Eu já contei, né? Eu estou sendo repetitiva, né? Mas só para ver como fechar. as coisas para fechar. E aí, então, o Senhor, através do meu trabalho, eu posso realizar trabalho ministerial também. Verdade. Né? Por exemplo, no Toque de Amor, eu sou psicóloga e capelã. Né? Sim. E tem uma ONG também que eu estou atendendo no Jardim União da Vitória, que se chama Projeto ID. E lá eu também sou psicóloga e é uma instituição também cristã. E lá atende qual faixa etária? Crianças. Crianças e adolescentes, né? Entendi. Além da evangelização, né, tem culto semanal com evangelização para as crianças e adultos. Eles têm atividades de esportes como luta, balé, contraturno, computação. Que legal. E também tem alfabetização de adultos, idosos sendo alfabetizados. Gente, que coisa demais, mais linda! Nossa. Que lição de vida! Verdade. Projeto ID. A Val, que é a coordenadora do projeto, é um trabalho incrível que ela realiza. É um espaço relativamente pequeno, mas é gigante no amor. Sim. E o amor, né? E o amor. Tudo isso resume no amor de Deus. Verdade. No amor de Deus, né? Que transborda. Verdade. Né? Sim. Transborda em nossas vidas e a gente consegue. Se for somar por todos os lugares que você já passou, você já pregou para uma multidão. Que lindo! Né? Pois é, e assim estamos vivendo, né? Como diz a palavra, um dia de cada vez, né? Para cada dia basta o seu mal, né? E enfrentando as lutas, enfrentando as dificuldades, enfrentando o que for, mas com o Senhor, né? Com o Senhor, porque com Ele
nós podemos todas as coisas. É verdade. Nós podemos todas as coisas. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas. Então, nós temos que crer na palavra e confiar. O Salmo 37, eu amo o Salmo 37. Ali no comecinho, quando ele diz, entrega teu caminho para o Senhor. Confia. Confia. Aí depois ele manda, além de confiar, então é entregar, é confiar e é descansar. Depois que nós conseguirmos cumprir isso aqui, e aí ele entra em ação. Né? Entrega, confia. Então, entregar como? Com confiança. Quando você entrega com confiança, você consegue descansar. Por quê? Porque aí todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, existe uma condição, né? Nós temos que ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, para que a gente possa entrar no gozo do Senhor. Sim. E conseguir descansar. Sim. Né? É verdade. E milagres acontecem. Por exemplo, no projeto ID, eu estou lá graças a uma empresa de Londrina que está investindo ministerialmente nesse ministério, que me proporciona o trabalho lá. Entendi. Né? São empresários cristãos que creem no poder da palavra, que creem no Senhor de todo o coração, que ao reconhecer a necessidade, investe em trabalhos investe no assim. reino, porque está investindo no reino. Sim. É lindo, não é? Muito. Milagres, gente. Sim. Milagres acontecem. Que lindo, né? Vilmar. Milagres acontecem. E também eu gostaria de deixar uma palavra. Claro, fica à vontade. Vocês lembram que eu falei que a palavra ela é viva e eficaz, né? E ela produz vida e vida em abundância. E tem uma palavra de Filipenses 4,19 que eu gosto muito também. Essa palavra diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir todas as nossas necessidades. Gente, Ele se preocupa com as nossas necessidades. É verdade. Olha que coisa linda. Ele se preocupa conosco, Ele nos ama. E Ele quer caminhar conosco. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, não deixa passar essa oportunidade de caminhar com o Senhor. Vale a pena. Eu, quando olho para os meus filhos, eu tenho eterna gratidão a Deus, porque eu lembro que eles correram risco de crescer sem a mãe. E eu vou falar algo só para a gente fechar, Elisângela, que eu vou falar algo que pode vir contra mim profissionalmente, tá? Mas eu lutei contra o suicídio. Naquele momento de dor e angústia, eu né, lutei Vilmar? contra o suicídio. Gente, eu sei o que é, o que se passa na cabeça de alguém que, infelizmente, comete. É desesperador. Porque você quer matar a dor. Você não quer matar a dor. matar, Você não quer se matar, mas a dor é tanta. Uhum. E não é dor física. Não, eu não tinha uma dor física. E, na época, eu falava que eu trocava qualquer membro do meu corpo por um... Eu trocava. Falava assim, eu trocava o câncer pela depressão. Uau. Porque todas as outras doenças são aceitas. Entendi. E a depressão, junto vem o preconceito. Então, gente... É verdade. Vamos ter mais compaixão.
Vamos ajudar quem está passando pela depressão. Você sabe E que... não subestime, não subestime ninguém, porque a depressão ela pode acontecer com qualquer ser humano, independente de idade, independente de raça, independente de credo, independente de situação financeira e de condição intelectual. Quer dizer que pode acontecer com Qualquer um. qualquer um. Sim. Com qualquer um. Eu tive pessoas, né, eu tive uma pessoa na época que depois de muitos meses veio me pedir perdão. Isso lá em Bandeirantes. Porque ela como muitos devem ter acontecido, ela falou para mim, Vilmar, eu duvidei da sua doença. Você é uma mulher, né, ela falou, bonita, inteligente, psicóloga, bem casada, uma vida aparentemente perfeita, você não tem problemas. Como que você estava doente? Como que você estava com depressão? E ela me pediu perdão em depressão. Nossa. No momento que eu fui visitá-la. Uau. E era cristã. Olha. É cristã. E eu quero fazer um alerta para nós, comunidade cristã. O maior preconceito está na igreja. Na igreja. Cuidado, gente. Cuidado. Tá? Vamos ter mais compaixão e mais amor. É verdade. Por aqueles que sofrem. Pastores com depressão. Porque pastores se suicidando. Pastores, né? Muitos pastores se suicidando. Tá? Nós temos filhos de pastores. Verdade. Gente, aquele livro, A Vida com Propósitos, sim. Aquele autor, né? Rick Warren. Isso, que foi o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, Uma Vida com Propósitos. É lindo. Né? Foi o filho dele, né? Ou foi ele? Foi o filho que se matou? É o filho. O filho dele. O filho dele se suicidou. Né? Então, assim, acontece com qualquer um, gente. E, às vezes, por conta de uma pressão, né, externa de pessoas, talvez ele não se abriu o tanto que deveria se abrir, né? Com medo de expor o pai, expor o ministério. Isso, é isso. Não precisava ter chego onde chegou. Olha, gente, o Daniel Mastral, o filho do Daniel Mastral se suicidou. É verdade. Né? Adolescente ainda. Adolescente. Né? Filho de pastor. É muito sério. É muito sério. E, na pandemia, o índice de suicídio aumentou em 30%. Uau. E você tem uma estatística do número de... sim, Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Um total de 11,5 milhões de casos. Isso só no Brasil. O índice é o maior da América Latina, no Brasil. E o segundo das Américas, porque em primeiro lugar está os Estados Unidos, que registra 5,9% com esse transtorno, que dá um total de 17,4 milhões de casos. E aí, soma no mundo todo, vai dar os 300 milhões que você viu. Passa de 300 milhões de casos. Milhões no mundo todo. É uma epidemia, né? É pior. Nossa. Pior. É um caso de saúde pública, né? Sim. Por isso que as campanhas que existem são tão importantes, sim, que trabalham com a prevenção, né? É verdade. Então, olha, vocês não vamos que têm... ter tabus, né? Se é preciso buscar ajuda espiritual, vamos buscar. Se é preciso buscar ajuda, primeiro médica, né? Primeiro médica. Ali detecta se é orgânico ou se a causa vem de um trauma, né? Que tem, como que é os dois nomes? Endógeno e exógeno. Endógeno é orgânico. Exógeno, fatores externos, ambientais. Tá. Do meio ambiente. Aprendi. Eu já tive e eu acho que foi esse de trauma né? Porque eu estava vendo de um processo assim que de repente eu mudei tudo na vida, né? Mudei assim radicalmente.
Então, eu imagino que seja, mas uma próxima oportunidade a gente conta como foi. Mas a minha cura foi instantânea, né? O Senhor, Ele trouxe Passou a cura. Então, pelo- eu sei o que é a depressão, mas também sei o que é uma cura assim sobrenatural, vinda de Deus através da adoração, porque eu fui curada quando eu estava compondo um louvor a Deus, né? Então, foi Que tremendo lindo, também. Que É. lindo. O Senhor, a adoração faz milagres. Então, além de procurar ajuda médica, se apegue em Deus, né? Leia a palavra, adore a Deus, porque o Senhor, Ele faz milagres e Ele pode te curar instantaneamente também. Né? Amém. Aconteceu conosco, né? Sim. Pode acontecer com qualquer um. Sim, é verdade. Né? Obrigada! Ah. Deus abençoe muito, gostoso. querida. Foi muito edificante, viu? Obrigada. Obrigada Glória a de Deus coração. pela sua vida, Tá? pela sua história. Amém. Que o Senhor continue te usando poderosamente Amém. para mais multidões. Amém. A honra e a glória é dele, somente dele. Somente né? se não fosse Somente Ele, né? dele. Na nossa Se não fosse vida. ele, não estaríamos aqui. É o que eu falei quando eu olho para os Verdade. meus filhos. Pensar que eles poderiam ter ficado. Uhum. Né? E eu sou grata. Deus, obrigada, porque eu estou aqui, Glória a Deus. É verdade. desfrutando, né, desse amor. É verdade. E Né? podendo abençoar outras vidas Amém. através da sua história. Verdade. Obrigada, Não é? obrigada. Eu estou à Glória a disposição, Deus. o que precisar, tá bom? Ah, Gente, fala um não, tchauzinho. falar um tchau. É, Obrigada por estar nos ouvindo. É verdade. Né? Não é fácil ficar tanto é tempo. verdade. Né? Obrigada, desculpa se eu delonguei, né? Foi Imagina. muito extenso. Mas é que cada detalhe, né, é muito importante. E eu sintetizei, hein? Eita. Sintetizei. Quem sabe um dia a gente senta para tomar um chá? É verdade. Tá? E aí, É só nos convidar, tá bom? que legal, gente. Muito obrigada Tchau, por tchau. nos Obrigada. acompanhar até aqui. Deus te abençoe. Compartilhe, principalmente para as pessoas que estão sofrendo com isso, tá bom? Deus te abençoe. Cura. Tem cura. cura. Tem. Não pode esquecer Não disso. se isole, não fique sozinho. Não desista. É isso aí. Não desista. Deus abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.